Não se esqueça de dar o like. Um amigo mútuo, 25, disse para minha namorada, 24, que a ama, e eu, 25, posso ter estragado tudo depois. Primeiramente, peço desculpas se isso parecer estranho ou confuso. Estou obtendo a maior parte das informações de forma fragmentada e por terceiros, e não estou pensando direito também. Não dormi nada na noite passada. Conheço o Dave desde o ensino médio, e fazemos parte do mesmo grupo de amigos há cerca de uma década. Comecei a namorar minha namorada há cerca de 2 anos, e ela se tornou amiga do Dave e de nossos outros amigos por volta da mesma época. Ela e Dave se deram bem, e nunca tive preocupações com isso. Eles até saíram juntos sozinhos no passado, não com frequência, mas pelo menos algumas vezes. Não tenho certeza exatamente como aconteceu, mas me descreveram assim. Dave nos convidou, a mim e a minha namorada, para ver um filme no sábado, com nossos amigos também. Eu estava ocupado, então minha namorada decidiu ir sem mim, o que estava tudo bem para mim. Quando ela chegou, descobriu que só ela e Dave estavam no encontro. Não sei se aconteceu assim por acaso ou se Dave planejou, mas ele sabia que eu não iria. Antes do filme começar, eles foram a um lugar para comer. Durante esse tempo, começaram a discutir sobre o relacionamento dela comigo. De alguma forma, isso se transformou em Dave aparentemente dizendo a ela que estava apaixonado por ela. Minha namorada ficou surpresa com isso, obviamente, e disse que estava lisonjeada, mas estava em um relacionamento comigo. Dave disse que estava tudo bem e que precisava tirar isso do peito, já que aparentemente estava segurando isso há séculos. Dave sugeriu que minha namorada e ele deveriam voltar para a casa dele e discutir as coisas. Minha namorada pediu desculpas e disse que não poderia fazer isso. Dave então a beijou, mas ela recusou e foi embora. Aqui as coisas ficam confusas. Em vez de voltar para casa e me contar sobre isso, minha namorada decidiu ir para a casa de sua melhor amiga, Sarah, para conversar com ela em vez de mim. Dave foi quem me ligou e contou o que aconteceu. Obviamente, fiquei muito puto com ele. E é seguro dizer que ele não é mais meu amigo. O desgraçado até tentou pedir desculpas por isso, o que só me deixou mais irritado. Então, liguei para minha namorada, que inicialmente tentou fingir que nada estava errado. Quando perguntei como tinha sido o encontro, ela disse algo como: Sarah e Dave tivemos um bom tempo. Exceto que eu sabia que Sarah não foi. Quando disse a ela que Dave entrou em contato comigo, ela desabou e me contou o que aconteceu. Algumas questões. Dave afirma que a beijou, mas minha namorada disse que isso não aconteceu. Além disso, minha namorada afirmou que sentiu que tinha incentivado Dave um pouco. Não me orgulho de admitir que disse algumas coisas bem pesadas para minha namorada depois disso. O fato de eu ter que ouvir isso de Dave em vez dela e que ela foi para a melhor amiga dela em vez de mim para conversar realmente me incomodou, e deixei meu estresse me dominar. Disse a ela que deveria ter voltado para casa ou me mandado uma mensagem sobre isso imediatamente, e perguntei se ela estava planejando esconder isso de mim se Dave não tivesse me contado. Então, desliguei na cara dela. Ela não voltou para casa na noite passada, então eu presumo que tenha ficado na casa de Sarah. Eu sei que realmente não foi culpa dela o que aconteceu, e me arrependo do que disse. Sinto muito que isso seja tão longo, mas sinceramente, escrever isso está me ajudando a manter a calma. Esta manhã, enviei uma mensagem para minha namorada pedindo desculpas, basicamente o que eu disse. Algumas horas depois, Sarah me ligou e disse que minha namorada estava realmente abalada pelo que Dave contou a ela e que ela quer dar um tempo em nosso relacionamento por causa disso, enquanto organiza as coisas, e que ela ficaria na casa de Sarah por algumas semanas. Eu disse que estava bem, e que ela pode me ligar ou voltar para casa a qualquer momento que quiser, mas Sarah disse que vai demorar até ouvir minha namorada. Estou tirando o dia de folga do trabalho, pois não estou em condições de estar perto de outras pessoas agora. Isso tudo aconteceu como um raio na minha cara. Ontem, eu tinha uma namorada e um grupo de amigos, e eu estava bem feliz. Agora, meio que não tenho nenhum dos dois. Reagi mal aqui? E me diga, essa coisa de dar um tempo faz sentido? Devo ir para a casa de Sarah e tentar falar com minha namorada, ou devo dar espaço a ela? Sinto que falar sobre isso seria melhor, mas Sarah deixou bem claro que minha namorada não quer falar comigo agora. Mas também estou confuso sobre por que ela não quis e ainda não quer falar comigo sobre isso. Edição. Liguei para Sarah e perguntei se era ok falar com ela em vez de minha namorada sobre a situação. Sarah disse que estava tudo bem, então conversamos um pouco sobre isso. Vou escrever isso para me ajudar a organizar meus pensamentos.
Sarah pareceu muito interessada no que Dave me contou e um tanto simpática comigo, embora estivesse mais preocupada com sua melhor amiga, compreensivelmente. Aparentemente, minha namorada ainda está dormindo desde ontem à noite, mas Sarah me disse para não me preocupar com a saúde dela, o que é um alívio. Sarah disse que minha namorada está aberta sobre Dave tentar beijá-la agora e que ela dizer que eles não se beijaram foi algo impulsivo no momento de pânico, e que ela, Sarah, a chamou de idiota por fazer isso. Não sei se isso é verdade, ou se Sarah disse isso apenas para me fazer sentir melhor. Ela também disse que nenhuma delas esperava que eu soubesse disso por Dave, o que, sinceramente, eu acredito plenamente. Sarah disse que o beijo e o convite para ir para a casa dele não aconteceram imediatamente um após o outro. Aparentemente, ele a beijou na cafeteria, e ela o recusou imediatamente, mas depois passaram um tempo falando sobre quando e como ele começou a ter sentimentos por ela. Não sei por quanto tempo. Depois disso, ambos decidiram não assistir ao filme juntos por causa do que aconteceu, e foi quando Dave a convidou para ir para a casa dele, mas ela recusou. Eu tinha assumido que eles tinham se beijado e que minha namorada basicamente saiu o mais rápido possível, mas Sarah parece pensar que eles se despediram de maneira educada. Perguntei se minha namorada tinha recebido meu pedido de desculpas, e Sarah disse que minha namorada mencionou isso para ela, então ela deve ter lido. Não pressionei mais sobre isso, porém. Perguntei se Dave tinha entrado em contato com alguma delas. Sarah disse que Dave não tinha entrado em contato com nenhuma delas. Acho que ela diria isso de qualquer maneira, no entanto. Perguntei se minha namorada estava ficando na casa de Sarah por causa do que eu disse a ela. Algumas respostas aqui me deixaram preocupado com isso. Sarah pareceu surpresa com minha pergunta e disse que minha namorada só precisava de um tempo para processar e para eu não me sentir mal com isso, pois ela a conhecia há mais tempo do que nós dois estávamos namorando. Isso não me fez sentir menos mal, no entanto. Algumas pessoas aqui sugeriram que minha namorada pode ter ido para Sarah primeiro em vez de mim por causa disso, então faz sentido, eu acho. Mas não sei se ela só disse isso para me fazer sentir melhor. Não sei o quanto confio em Sarah. Gosto dela e a considero uma amiga, mas sei que confiaria mais nela para cuidar de sua melhor amiga primeiro, obviamente. Não vou chamá-la de mentirosa, mas acho que ela tentaria apresentar sua melhor amiga da melhor maneira possível, mesmo sem intenção. Mas ainda me faz sentir um pouco melhor saber mais informações. Além disso, obrigado a todos que responderam, gentilmente ou não. Ter pontos de vista externos está me ajudando a lidar com essa situação, então obrigado, mesmo que seja apenas uma distração ou uma desculpa para ordenar meus pensamentos. Eu tinha assumido que eles tinham se beijado e que minha namorada basicamente saiu o mais rápido possível, mas Sarah parece pensar que eles se despediram de maneira educada. Perguntei se Dave tinha entrado em contato com alguma delas. Sarah disse que Dave não tinha entrado em contato com nenhuma delas. Acho que ela diria isso de qualquer maneira, no entanto. Sim, não. Eu apostaria que ela e Dave ainda estão se falando. Se você tem um namorado e outro cara te beija, você não senta e conversa sobre isso com ele e depois se despede como amigos. E então vai conversar sobre isso com sua amiga em vez de contar para seu namorado. Tem algo errado nisso, e eu acho que é a Sarah. Quem sabe o que a namorada aprontou quando estava saindo com o Dave sozinha? Permitir que sua namorada saia com outro cara sozinha é receita para o desastre, e vice-versa. Ele se sentiu confiante o suficiente sobre suas chances para arriscar mesmo quando ela estava namorando Op. O que isso te diz sobre o comportamento dela nos bastidores? De alguma forma, se fosse a Sarah beijando Op, e Op mentindo sobre isso em pânico, duvido que muitos simpatizantes da namorada teriam a mesma reação. Eu apostaria dinheiro que ela realmente está interessada na oferta do Dave, mas foi surpreendida. Um beijo pode ser chocante, mas ficar por perto e conversar sobre isso depois? Ir fofocar sobre isso com a melhor amiga? E então, tentar mentir sobre isso quando o Op a chama? E depois precisar de uma pausa? Sim, isso está estranho. A parte que realmente chama a atenção para mim foi ela dizer que a Sarah estava lá. Me diz que elas já tinham planejado um álibi para garantir que o Op não suspeitasse de nada. Pena para elas que o plano foi estragado pelo Dave sendo um idiota, haha. A atualização. Eu dormi um pouco, e agora estou me sentindo muito mais lúcido sobre as coisas. Recebi muitas respostas, pelas quais sou grato, e consigo ver agora que estava meio tornando as coisas sobre mim. E também que falhei em perguntar como ela se sentia. Também recebi algumas chamadas perdidas do Dave, que ignorei e bloqueei esse número também.
A primeira coisa que fiz ao acordar foi enviar uma mensagem de acompanhamento para minha namorada. Eu disse que esperava que ela estivesse bem e que de forma alguma a culpava pelo que o Dave fez. Para minha surpresa, minha namorada me ligou algumas horas depois e conversamos por um tempo. Esta é minha recordação geral da conversa, pois anotei tudo depois para pensar sobre isso. Primeiramente, pedi desculpas por ter explodido com ela e reiterei que nunca a culpei pelo beijo do Dave. Perguntei como ela estava se sentindo agora. Ela disse que estava se sentindo bem, mas não havia tido muito tempo para processar nada, já que estava dormindo por um longo tempo. Ela disse que ontem tinha sido um dia bem louco, o que concordei. Ela me perguntou como eu estava me sentindo. Eu não queria entrar muito nisso, mas disse que estava bastante abalado com tudo. Principalmente porque isso aconteceu completamente do nada. Ela disse que era razoável e que também foi uma surpresa para ela. Eu estava evitando trazer à tona, mas ela pediu desculpas por mentir. Ela disse que foi uma reação impulsiva e que não esperava que o Dave jamais contasse para mim. Ela disse que estava planejando me contar quando se sentisse pronta. Ela explicou um pouco sobre o que aconteceu. Segundo ela e Dave estavam falando sobre nosso relacionamento, e então Dave disse a ela que estava apaixonado por ela. Ela ficou surpresa e perguntou o que ele queria dizer. Ele respondeu mais ou menos beijando-a, mas parou imediatamente quando ela não correspondeu. Depois disso, falaram sobre os sentimentos dele por ela por cerca de meia hora, e decidiram não ver o filme juntos. Ela disse que Dave então a convidou para voltar à casa dele para conversar mais, mas ela disse que ele não estava tentando dormir com ela. Não sei se acredito nessa parte, não por causa dela, mas por causa do Dave. Depois, ela deixou o Dave na estação de trem e foi para a casa da Sarah. Muito disso parece coincidir com o que a Sarah me disse antes. Ela perguntou se eu tinha bloqueado o número do Dave. Eu disse que sim, e que ele tentou entrar em contato comigo novamente. Ela disse que isso fazia sentido. Em retrospectiva, eu gostaria de ter perguntado mais sobre essa parte, mas passamos rápido. Ela me perguntou o quão difícil seria para eu perdoar o Dave. Eu disse a ela bastante diretamente que nunca o perdoaria. Ele traiu totalmente minha confiança como amigo, e eu nunca poderia confiar nele perto de qualquer pessoa que eu conhecesse novamente, mesmo que quisesse perdoá-lo. Ela disse que era uma pena, porque éramos amigos há tanto tempo, mas ela entendia. Ela também disse que o Dave estava bastante arrasado depois da situação toda, mas eu disse a ela que não me importava com o que o Dave sentia sobre isso. Eu queria perguntar mais a ela sobre o que ela queria dizer com o levá-lo a acreditar acidentalmente, mas não conseguia pensar em uma maneira de fazer isso sem parecer acusatório. Dito isso, acho que o que algumas pessoas aqui estavam dizendo sobre ela se sentir culpada e achar que de alguma forma era culpa dela está provavelmente certo. Concordamos em manter isso tudo entre nós no momento. Nenhum de nós quer que nossos amigos se envolvam nisso, exceto a Sarah, o que está tudo bem para mim. Não acho que nosso grupo de amigos vá sobreviver a isso, no entanto. Perguntei a ela se ela ainda queria dar um tempo em nosso relacionamento e se era por causa de como reagir. Ela disse que não, mas precisava dar pause para processar as coisas, provavelmente por cerca de uma semana. Entendi a ideia dela de ficar na casa da Sarah para processar, mas perguntei se esse tempo separados tinha que vir na forma de uma pausa, porque eu não entendia muito essa parte. Ela apenas reiterou que precisava de tempo para si mesma. Decidi não pressioná-la sobre isso. Eu disse que estava tudo bem ela ter algum tempo para si mesma, mas que não concordava em dar uma pausa. Ela disse que estava tudo bem e que poderíamos conversar mais em breve. Ela parecia meio chateada na época, então me despedi e ela desligou. Isso foi mais ou menos toda a conversa, pelo que consigo lembrar. Não foi super longa, mas respondeu a algumas perguntas. Eu me sinto muito melhor agora que falei com ela, mas a coisa toda de pedir uma pausa ainda me deixa desconfortável. No momento, não sei se vamos voltar a ficar juntos ou não. Por mais que eu odeie dizer isso, tenho uma sensação desagradável de que isso não vai funcionar a meu favor. Atualização. Algumas pessoas sugeriram que eu falasse com o Dave novamente e tentasse obter informações. Eu não conseguia suportar falar com ele de novo, mas isso me deu a ideia de ficar de olho nele. Então, outro comentário sugeriu ir até o apartamento dele e ver se minha namorada estava lá ou não. Decidi fazer uma rápida averiguação dirigindo pelo prédio dele. Quando fiz isso, o carro da minha namorada estava estacionado no estacionamento. Ela estava no apartamento dele naquele momento, enquanto eu passava de carro. Acho que isso respondeu à minha pergunta sobre se ela ainda estava em contato com ele.
Eu sabia o que isso significava, e estou deixando de dar a ela o benefício da dúvida. Liguei para Sarah e perguntei onde minha namorada estava. Ela imediatamente me disse que minha namorada estava aqui mesmo, na casa dela. Considerei confrontá-la naquele momento, mas sabia que não era uma boa ideia. Apenas disse obrigado e desliguei. Então, mandei uma mensagem para minha namorada perguntando se ela ainda estava em contato com Dave, mas ela não respondeu desde então. Presumivelmente ocupada. Considerei tentar pegá-la traindo, mas decidi que não quero essa imagem mental comigo pelo resto da vida. Meu próximo passo será contar a todos os nossos amigos em comum e colocar tudo isso em nossas redes sociais assim que tiver provas suficientes. Eu gostaria de ter gravado nossas conversas telefônicas agora, mas tudo bem. Assim que eu a pegar mentindo por mensagem, vou expô-la e ao Dave. Chega de manter isso em segredo. Eu sei que vai ser bem terrível, mas não quero que ela ou Dave saiam impunes disso, ou continuem saindo com nosso grupo de amigos. Tenho certeza de que ela, Dave e Sarah provavelmente vão dar trabalho. Tenho certeza de que vou ouvir todo aquele papo de que estávamos dando um tempo ou algo assim. Talvez ela até implore para que eu a perdoe, mas duvido. Quando eu terminar, vou cortar os dois da minha vida para sempre. Obrigado à maioria de vocês que respondeu, e especialmente a Fit_Response 7989. Você é uma pessoa realmente desagradável, mas obrigado por me dar a ideia de dirigir até lá, eu acho. Mas sim, obrigado por todas as respostas, pessoal. Não sei realmente como isso teria sido se eu tivesse tentado descobrir por conta própria. Edição, atualização muito pequena. Obrigado pelas respostas, pessoal. Levei algum tempo para me acalmar, e concordo com algumas pessoas aqui que espalhar tudo nas redes sociais é uma má ideia. Assim que eu tiver provas adequadas, lidarei de forma mais privada com nossos amigos em comum. Criar um grande drama não vai ajudar em nada, mas também não quero que ela ou o Dave simplesmente escapem sem as pessoas saberem o que fizeram. Minha ex-namorada ainda não me respondeu. Voltei à casa do Dave cerca de 1 hora atrás e tirei outra foto do carro dela lá. Então, isso é prova de que ela esteve lá praticamente o dia todo, eu acho. Como algumas pessoas estavam perguntando também, entrei em contato com outros amigos para conversar e ajudar minha saúde mental, embora não tenha contado a eles sobre o que aconteceu. Eles sabem que estou lidando com algo, no entanto, então tem sido útil. Acabei de ler sua postagem original e mesmo antes dessa atualização senti que era óbvio que ela estava te traindo ou planejava fazê-lo. Não tenho ideia de por que você deu ouvidos às pessoas deste sub que gostam de ignorar a realidade e o pintaram como um abusador. Ver quantos votos negativos Fit_Response 7989 obteve quando não falou nada além da realidade é uma loucura. Desculpe, isso aconteceu com você, mas no futuro, quando alguém continuar mentindo para você e tiver uma amiga envolvida como Sarah fez, será uma bandeira vermelha. Essa usuária Fit_Response 7989 fez muitos comentários contra a namorada, incluindo o comentário do primeiro post que coloquei, enquanto a maioria apoiava a coitada. Não fechem seus olhos para coisas óbvias. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, deixe o like e se inscreva no canal. Confira esse vídeo e acesse nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite, pessoal.